eu vou mostrar para vocês agora que é como que o usuário faz o pedido de outorga. É bom vocês terem essa noção, né? Até porque, se não, quando vocês começarem a usar o regra, vocês vão precisar orientar. Então, eu vou sentar aqui. A ideia é que vocês também façam as perguntas após, mas na parte da tarde, como eu tinha falado no início, né, a gente vai fazer um intensivão aí, né? Vocês é que vão botar a mão na massa e nós vamos ficar espalhados pela sala auxiliando as dúvidas e as dificuldades, tá? Então, eu vou começar mostrando por onde que o usuário acessa, né? Então, esse aqui é o site da ANA. Ele vem aqui em regulação e fiscalização, outorga, solicite sua outorga. Muitos cliques, né? Obter a regularização e iniciar. Pronto, aqui ele já caiu no portal do usuário de recursos hídricos. Aqui ele vai colocar o CPF dele e continuar, ou entrar pelo Gov.br. Só que esse aqui é a vida real, né? Mas então eu abri aqui o ambiente de homologação, que é o que vocês vão usar mais tarde, só para a gente poder fazer todos os testes. Eu tinha anotado um CPF aqui, o CPF da minha mãe. Deixa eu só pegar aqui. Ela não tem um pedido de outorga. E aí eu não decorei, então eu tenho que pegar aqui. Não, esse é ambiente de homologação. Deixa eu até fechar o outro aqui para não correr o risco. Pronto. Então, a primeira coisa que o usuário tem que fazer depois de botar o CPF dele é preencher os dados do usuário, né? Como eu falei aqui, pode ser diferente. Então, eu vou preencher aqui um CEP genérico aqui de Brasília. Tem esse campo aqui de pesquisar o CEP, que no ambiente de homologação acho que ele não está funcionando, mas eu vou... Faltou um 0, obrigada. Pronto. Ele pesquisa. Aí eu vou botar qualquer coisa aqui, nesses campos obrigatórios, só para a gente poder prosseguir. E aqui tem que ter um e-mail de verdade, né? Então, deixa eu botar o meu aqui mesmo. Só que assim, não vai chegar o e-mail porque a gente está em ambiente de homologação, mas o que vai acontecer aqui é que ele vai receber um e-mail. E que não agora, na hora de preencher o empreendimento. O CEP não existe. Deixa eu botar o meu aqui mesmo. Pronto. Beleza. Pronto, agora o usuário já está cadastrado. Agora ele tem que cadastrar um empreendimento. Como eu falei ontem, o ideal é, dependendo da circunstância, né, ele agrupar conforme assim, uma lógica de empreendimento, apesar de as outorgas serem emitidas por interferência, né? Então, vamos supor uma Copasa da vida, né, que é a concessionária de saneamento de Minas. Ela tem as regionais, tem os sistemas de abastecimento por município. Então, vamos supor que o abastecimento de Glaucilândia, é isso mesmo, né? Minas Gerais, né? Glaucilândia. Ela vai fazer um empreendimento para Glaucilândia, aí depois ela vai fazer um pedido para abastecimento de Glaucilândia e outro pedido para esgotamento de Glaucilândia, para cada ponto, porque pode ter mais de um ponto de captação e mais de um ponto de lançamento. Então, vamos cadastrar aqui. Primeira coisa, já está aqui em homologação. Declaro que o e-mail é o principal, declaro que tenho ciência, né, que o e-mail é o principal meio de comunicação com a ANA, né, que é aquilo que eu falei com vocês lá no início. Então, vamos botar aqui, empreendimento teste, o endereço. Vou botar qualquer coisa aqui, só para a gente conseguir prosseguir rápido. Esse código da unidade consumidora de energia, ele é válido, ele está aqui no empreendimento, né? Mas ele tem lógica para empreendimentos de irrigação e aquicultura. É um desconto, né, na tarifa de energia para essas finalidades.
Então, a conta de energia dos usuários tem um código de instalação que eles preenchem aqui. E a gente usa isso para algumas análises aqui até de fiscalização, inclusive. Né? Temos uma parceria com a ANEEL que nos disponibiliza dados de monitoramento das distribuidoras de energia. Né? Então, em alguns casos, a gente consegue ver por exemplo, se tem restrição, estado hidrológico vermelho, ninguém pode captar. Com isso aqui, a gente consegue saber. Esse usuário aqui está com a bomba ligada. É assim que a gente vê. Mandam direto, né? Uhum. Então, tá. Mas esse campo não é obrigatório. Aí, aqui, a pergunta da colega ali da E sobre os sócios e herdeiros. É aqui nesse lugar. Então, eu posso botar o CPF, eu vou botar aqui que eu sou a herdeira da minha mãe. Pronto. Só não está aparecendo o nome por questão de LGPD, tá, gente? Então, se eu sei o CPF de uma pessoa qualquer, eu ponho aqui e eu já tenho um nome. É só por isso. Diga aí. Pessoal, só um alerta. A gente está ali atrás, eu estou observando que alguns já abriram, né? Então, né, preenchendo e tal. Tomem cuidado, que é igual a Priscila comentou aqui. Lá naquele endereço, lá no portal do usuário, vocês vão estar formalmente fazendo uma solicitação de outorga. Então, tomem cuidado. Né? Aqueles que já querem, né, se antecipar, não tem nenhum problema. Mas o endereço é outro, é hmg.snirh.gov.br /portal-RH. Então, assim, não entre lá no portal do usuário, no ambiente de produção, porque aí vocês vão estar formalizando uma solicitação de outorga. Vai chegar lá para a Priscila, o pedido de análise, eles vão analisar e daí 2 semanas, dependendo, ou mais, vai chegar o boleto da cobrança da outorga lá para vocês. Né? Ou a fiscalização, isso. Então, só um alerta, tá? Podem antecipar, mas é outro endereço. Começa com HMG, tá bom? Então, como eu falei, aqui a parte de sócios e herdeiros é aqui. Só mostra o CPF, mas na outorga sai o nome também da pessoa, tá? E aqui embaixo o responsável. Aqui seria aquele lugar de colocar o responsável técnico, que é um dado que está atrelado ao empreendimento. Né? Então, eu sou a responsável técnica da minha mãe. Esse aqui não tem. Verifique a sua caixa de entrada de e-mail e nele estão as informações para prosseguir com o acesso. Então, chegou aqui no meu e-mail, provavelmente, eu espero, uma senha para eu acessar o meu empreendimento. Chegou mesmo. Então, com o CPF, aí está aqui já o empreendimento que eu cadastrei e agora eu vou acessar. A senha é uma senha bem difícil aqui. Bom, então, agora vocês estão enxergando aqui o painel do usuário no portal do empreendimento, no portal do usuário. Eu vou mostrar rapidamente algumas coisas aqui para ir mais direto ao ponto. Né? Então, nessa parte de cima aqui é a parte de outorgas, né? Visualizar, solicitar outorga e solicitar transferência, que já é a mesma que está aqui, então eu não vou clicar. Aqui já é uma parte de cobrança, então aqui ele pode emitir boletos, ver o histórico de cobranças e informações complementares. E aqui ele é direcionado para outro lugar. O portal ele é uma forma de reunir determinados serviços que estão localizados em sistemas diferentes. É a mesma coisa o aplicativo. Hoje é assim, né? A ideia é que, na verdade, isso seja mais integrado no futuro. E aqui a parte de declaração de uso da UR. Né? Nessa parte aqui de cima, são as outorgas de domínio da União. Nessa parte aqui de baixo, são as outorgas de domínio do Estado. A Ellen está pedindo para eu ir um pouquinho mais devagar, mas assim, a ideia não é que vocês façam agora, tá bom?
Agora é só para ouvir, para mais tarde vocês fazerem, beleza? Tá bom. Então, aqui embaixo ficam as outorgas do Estado e aqui embaixo, aqui em cima, as outorgas da União. Pode acontecer de um mesmo empreendimento ter outorga nos dois domínios, se for uma confluência, por exemplo. Pode acontecer, ou uma grande cidade que tenha rios federais e rios estaduais. Pode acontecer daquele mesmo empreendimento ter outorgas aqui nos dois campos, né? Então, nas duas partes tem as seguintes situações: pedidos em aberto, que são aqueles pedidos que o usuário começou a preencher e não terminou, não encaminhou o pedido formalmente. Então, ele fica aqui salvo para posterior complementação e finalização. Esses são os pedidos em análise em si, né? Ou seja, já está com o órgão gestor. As outorgas vigentes. Os atos inválidos são as outorgas que ele já teve que venceram ou foram revogadas também, estão aqui. Aqueles não outorgáveis são aquelas interferências não sujeitas à outorga que hoje a gente deixa entrar o pedido e emite um documento para dizer que aquilo não é objeto de outorga. Aqueles pedidos indeferidos, usos insignificantes, análise geográfica, que é aquele exemplo que eu dei, às vezes o sistema identificou que estava num rio federal e é estadual ou vice-versa. Pendência de documentação são aquelas finalidades lá da outra coordenação do PANT, que eu falei que eles precisam de mais documentos adicionais e que o pedido entra e fica nesse status meio que esperando aqui, né? Então, a equipe lá vê a situação, olha caso a caso, faz o pedido de complementação de informações por fora do Regla, hoje é por fora, né? Depois que chega tudo, aí dá o start, aí sai daqui desse pendência de documentação e vai para o pedido em análise, que é quando começa a contar o prazo. Pedido em aprovação do URH, Usuário de Recursos Hídricos. Isso aqui é quando o pedido chega, a gente vê que tem a necessidade de fazer algum ajuste, aí a gente ajusta e manda para ele aprovar. Aí fica aqui, ele clica aqui e aparece para ele ver o que foi que a gente mudou e ele aprova. Eu vou mostrar para vocês depois. O pedido em pendência de protocolo, isso aqui é um efeito da comunicação do Regla com o nosso sistema de arquivos, que é o Proton, né, de arquivos e documentos. Como ele se comunica, às vezes há uma instabilidade de comunicação e aí o pedido fica aqui sem conseguir entrar, porque precisa gerar um processo no Proton. Aí ele fica aqui. Quando essa comunicação é restabelecida, ele volta aqui, protocola e segue o fluxo normal. E aqui o pedido de transferência, que é aquele que eu falei, né, que quem quer ter a outorga começa. Aí, se a Paula, no exemplo que eu dei, né, a Paula começou lá e apareceria aqui para mim, para eu concordar. Seria aqui. Né? E, como eu falei, a mesma coisa aqui embaixo para o Estado. Tem uma legendinha interessante aqui embaixo, nessa área de outorgas vigentes. Né? A verde é aquela que a outorga está vigente, está longe de terminar, pode ser alterada, etc. A azul são os pedidos que são outorgas que já têm um pedido em análise associado. Então, ele já fez um pedido de renovação ou de alteração daquela outorga, ele não pode fazer outra coisa. Senão chega 2 aqui, a gente fica, mas qual que você quer? Então, depois que ele faz um pedido, uma operação em cima de uma outorga vigente, ele não pode fazer mais nada. O amarelinho é justamente o vencimento entre 180 e 90 dias. Isso aqui é o que hoje está valendo, mas vai ser 365, como eu falei. E a gente pode alterar lá depois. E esse xizinho vermelho é justamente, meu filho, você perdeu o prazo, agora só um pedido novo. A sua outorga ainda está vigente, né? Tem um vencimento em menos de 90 dias, mas agora você não consegue pedir mais nada em cima dela. Então, vamos começar aqui a fazer um pedido. Quando a gente clica ali, como eu falei, o portal ele reúne sistemas diferentes. Então, agora a gente vai ser jogado lá para o Regla homologação, né? Então, tem aqui um termo de responsabilidade que o usuário tem que clicar, senão se ele não clicar, ele não prossegue, que diz que ele não tem outorga para o mesmo ponto, mesma finalidade, foi aquilo que eu comentei lá no começo, que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da lei, e a documentação necessária para comprovar a veracidade das informações aqui prestadas ficará disponível para consulta durante a validade da outorga. Isso aqui significa que a Ana
transferiu para o usuário a responsabilidade pelo que ele declara aqui no sistema. Em vez de a gente gastar várias horas conferindo se aquilo que ele informou é verdade, exigindo documentação de terra, de posse, não sei o quê. Não, é o usuário que é responsável por isso. Então, a outorga vai sair mais rápido, deixa ele falar. Aí, lá no final, lá mais para frente, né? No final não, mais para frente é que a gente pode acabar descobrindo se alguma coisa que ele falou não era verdade. Vamos supor que seja uma pessoa que está especulando. Nem tem terra lá na região. Fez um pedido de outorga, foi esperto, imaginou que ele ia acabar a água, ele tem lá uma outorga, nunca implantou. Aí tem uma fila de pedido de outorga aqui que a gente não consegue emitir, de gente querendo realmente entrar na bacia, produzir, plantar, e esse bonito lá só segurando a água à toa. Ele vai ficar sem a outorga dele, nós vamos revogar de ofício, porque a gente vai saber, por imagem de satélite ou por vistoria em loco, que aquela área não está implantada e ele já descumpriu os prazos legais para implantar aqueles prazos de 2 anos para começar e mais 6 para terminar. Então, assim, a posteriori, dependendo da situação, a gente vai descobrir que aquilo não é verdade, mas, a princípio, a gente parte do pressuposto que todo mundo tem boa fé. E é por isso que a gente não pede tanto documento comprobatório. Bom, então, aqui ele vai selecionar a finalidade. Né? Como eu mencionei lá no início, são todas essas. Eu vou começar aqui pela irrigação. Captação. E aí eu vou pegar aqui um exemplo. Onde é que eu tinha botado isso? Acho que foi aqui. Não. Está no meu caderninho. Você pega aí para mim, para dentro da minha... Então, eu vou fazer aqui um pedido de captação superficial. Vejam que aqui é o gancho para aquilo que o Og falou, para deixar entrar pedido de poço. Hoje, na hora que eles preenchem isso aqui, ele já fala, não pode prosseguir. Tá? Mas eu não vou por esse caminho. E eu vou mostrar para vocês já o que nós temos para o estado de Goiás na bacia do Ribeirão Piancó. Foi a primeira bacia totalmente estadual que entrou aqui no Regla, né? Para mostrar para vocês o que eles fazem aqui. Aí eu ponho as coordenadas do ponto de captação. Confirmo. Aí o que ele vai me mostrar? Olha, me mostrou um rio sem nome, FUC, né? Esse rio ele não tem um nome cadastrado na base. Ele está lá, mas ele não tem um nome. Né? Isso aqui é uma melhoria constante que a gente faz na base, né? Porque às vezes o Estado sabe o nome do rio e a gente não. Aí a gente vai e cadastra e melhora, né? E altera. Mas, então, ele percebeu que isso aqui é um rio de domínio estadual, né? Está lá no município de Anápolis, e ele, inclusive, informou que o ponto de interferência informado encontra-se dentro da área de interesse de regulação Ribeirão Piancó. Isso foi a forma como a gente fez para conseguir separar em áreas diferentes aqui dentro do sistema, e, inclusive, no futuro, poder setar parâmetros diferentes para cada área. Seja um estado inteiro vai ter a mesma regra, ou dentro do estado tem uma bacia que é só estadual, vai ter uma regra, aí vai ter outra que é compartilhada, que vai ter outra. Essa foi a forma que a gente pensou de andar com isso. E aqui são esses 2 botões de concordar ou discordar das informações. Vamos supor que ele sabe que ele está num rio federal, vamos supor que seja esse caso. Ele quer fazer um pedido junto à ANA, mas na hora que ele botou as coordenadas, caiu aqui como estadual. Aí ele vai clicar aqui em discordo das informações e vai dar uma justificativa. Na verdade, eu estou no rio tal e tal. Aí um analista aqui da outra área de planejamento, não, já tem estudos hídricos, ele faz essa análise com cartas antigas, né, Faulkner? Ele faz uma comparação entre diferentes mapas e ele dá uma resposta. Não, seu ponto é estadual mesmo, você vai ter que ir no estado, quando o estado não usar o regla, né? Mas pode ter variação de nome aqui, aí ele vai sair com uma resposta, seja para prosseguir por aqui ou não, né?
Análise geográfica, isso, que a gente mostrou antes lá no portal. E aí, quando ele concorda, aqui ele começa a preencher os dados da finalidade. Então, como eu falei, em irrigação, a gente tem aqui uma lista de sistemas de irrigação. Então, vou escolher um gotejamento aqui de 10 hectares. E aqui é a cultura mais frequente nessa área irrigada. Mesmo que haja rotação dentro desses 10 hectares, ele pode escolher uma das culturas, aliás, ele tem que escolher uma das culturas, ou ele até pode colocar aqui uma rotação também. Mas eu vou botar o feijão mesmo. E aí eu incluo. Se tiver mais áreas diferentes, até com diferentes sistemas, aí a gente vai incluindo aqui, vai ficar uma lista. Mas eu vou dar só esse exemplo. E aqui, por enquanto, ele pode colocar algum tipo de observação. É aqui que ele fala, captação em poço, por exemplo. Aí a gente fala, não é aqui. Cancela o pedido dele para ele entrar no estado. Aí, quando a gente clica em continuar, ele só pergunta, é um ponto de verificação aqui, né, se ele precisa voltar e preencher mais alguma coisa, se ele não esqueceu de nada, e aí ele continua. É essa hora que está demorando, porque o que ele está fazendo? Ele está calculando a demanda e vendo se tem disponibilidade hídrica. Como a base hidrográfica agora tem 5,5 milhões de trechos, aí está demorando um pouquinho. Antes isso daqui era bem mais rápido. Ontem eu fui testar umas coisas e aí a gente tem que ficar esperando. Eu fui fazer umas coisas, voltei, ele ainda estava aqui pensando. Ainda não deu tempo dele, da área de TI, pensar numa saída para isso aqui, mas com certeza isso vai ter que acontecer. Porque não acontece só na hora de fazer o pedido. Na hora de analisar também, dentro do sistema que ele também faz o cálculo de disponibilidade hídrica, ele também está demorando bastante. Não, a bacia. Só a bacia. A bacia montante e a jusante. Isso. A montante, isso. Pronto, aí ele terminou. Ó. Então, vejam o que ele fez. Ele calculou os volumes. Então, esse pedido ele caiu no fluxo automático. Então, ele tinha 10 hectares, está lá naquela regra, né, até 300. Feijão é uma cultura anual, então o limite era 300 hectares. Esse rio, pelo jeito, ele está com comprometimento abaixo de 70%, então ele caiu no fluxo automático. Então, o que ele fez? Calculou volumes mensais. Vejam que nesses 3 primeiros meses, os volumes são iguais, porque é o volume mínimo. Pelos dados climáticos, provavelmente não haveria necessidade de irrigação, mas a gente travou lá no sistema para dar, no mínimo, 300 milímetros lá de irrigação para caso de veranico. Pode ser um mês chuvoso, mas existem, às vezes, 10 dias sem chuva e precisa irrigar. Então, é um volume mínimo aqui por mês. E aí, mês a mês, ele vai calculando valores diferentes. Em agosto, é o maior volume. Então, é o mês mais crítico. Aí, o que ele faz? A partir desse volume, com aquela operação padrão de 13 horas por dia, 22 dias por mês, ele calculou essa vazão máxima permitida. Aí a minha mãe, quando for fazer o pedido, ela vai olhar, minha bomba é de 40, eu já comprei minha bomba é de 40, então eu posso prosseguir dessa forma. Então ela vai clicar aqui em concordo e ela vai decidir se ela quer uma outorga de direito ou uma outorga preventiva. A outorga preventiva, ela tem uma validade aqui na ANA de até 3 anos, não permite a instalação do empreendimento, a implantação, e muito menos o início do uso. A outorga de direito, ela permite o início da implantação e o prazo é até 2 anos. Ele já pode estar usando, né? Pode acontecer de ser uma regularização de um uso já existente, então, tranquilo em relação a isso, teria que pedir a outorga de direito. Então, eu vou pedir a outorga de direito. Quando eu solicito, ele criou aqui para mim um número de documento, número de requerimento. Essa numeração é controlada pelo Regla e ela é para cada estado. Cada estado tem uma numeração sequencial diferente. Né? Então, esse aqui é o pedido número 43, de 2023, do estado de Goiás. Então, aqui o usuário não tem para onde prosseguir, ele fecha. Ixi, ele está me pedindo para cadastrar uma nova senha. Depois eu faço isso. Eu atualizo os dados aqui, ele vai querer que eu faça a senha, minha gente. Está vendo só? É seguro o negócio.
Só um minutinho, que eu vou ter que pegar a senha que eu fiz aqui antes. Senha atual é... Número 5, meu Jesus. Pronto, já refiz a minha senha, então o primeiro acesso a gente tem que ter uma senha criada por nós, né? E aí esse pedido ele está aqui, ó. Veio para a aba estadual, pedido em análise, ó, requerimento 43, num corpo hídrico sem nome, era para ser o nome do rio aqui, irrigação, uma vazão de 43, outorga de direito. Se eu clicar nesse olhinho aqui, eu posso ter acesso ao que eu preenchi. Mas esse pedido está em análise, né?